Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos livros de finanças mais famosos do mundo, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Vamos entender as lições que, olha, viraram de cabeça para baixo o jeito que milhões de pessoas pensam sobre dinheiro, trabalho e, claro, riqueza. Para começar, a base de tudo no livro é uma história. A história dos dois pais que o autor teve. De um lado, o pai de verdade dele, um cara super instruído, com diploma e tudo, mas que vivia apertado de grana. Esse era o pai pobre. E do outro lado, o pai do melhor amigo dele, um cara que nem terminou os estudos, mas que no fim das contas virou milionário. O pai rico. E a diferença na cabeça dos dois era, nossa, era gigante. Começando já pela ideia de educação. O pai pobre falava o quê? Estude bastante para você arrumar um bom emprego numa grande empresa. Agora escuta o que o pai rico dizia. Estude bastante para você poder comprar uma grande empresa. Percebe? É a mesma ferramenta, a educação, mas com o objetivo final totalmente diferente. E essa diferença não parava por aí, não. Ia para tudo na vida. Pega, por exemplo, a questão da família. O pai pobre dizia assim: a razão pela qual eu não sou rico é porque eu tenho filhos. Já o pai rico, olha só, falava o oposto. A razão pela qual eu preciso ser rico é por causa dos meus filhos. É a mesma circunstância, só que para um era um obstáculo e para o outro era a maior motivação que existia. E são essas duas maneiras de ver o mundo que levam a gente para a lição principal do pai rico, sabe? Aquela frase que é o coração de tudo que ele ensina. A ideia de que o seu objetivo não é ser o melhor funcionário do mundo, e sim fazer o seu dinheiro virar o seu melhor funcionário. Ok, mas para a gente entender de verdade o que o pai rico quer dizer, a gente precisa primeiro entender o problema que ele aponta. A armadilha. A realidade que o pai pobre vivia e que a grande maioria das pessoas vivem. Ele deu um nome para isso, a corrida dos ratos. E como é essa corrida? Bom, começa com aquele caminho que todo mundo conhece, né? Aquele que ensinam pra gente na escola, em casa, que é o seguinte: arrume um bom emprego. Pra quê? Pra ter uma renda, um salário fixo todo mês. E aí, o centro de tudo na vida financeira da pessoa vira o quê? O salário. Só que aí vem o mundo real. Esse dinheiro, essa renda, mal chega na sua mão e já começa a sumir. Primeiro, o governo pega a parte dele, os impostos. O que sobra? Bom, aí vai para pagar a prestação da casa, a do carro, supermercado, as contas de todo mês e por aí vai. E é isso que é a corrida dos ratos. É aquele ciclo que parece não ter fim. Acordar para o trabalho, pagar as contas e no dia seguinte tudo de novo. E o que move essa roda? Basicamente duas emoções. O medo de ficar sem grana para pagar as contas e, ao mesmo tempo, o desejo de comprar coisas novas. E aí a pessoa gasta mais, precisa de mais dinheiro e tem que trabalhar mais ainda para cobrir tudo. Beleza. Então, como é que se escapa dessa corrida? Bom, o pai rico tinha o que ele chamava de regra de ouro, a lição mais importante de todas para quem quer ter liberdade financeira. E o segredo todo está em entender uma única diferença, mas que é fundamental: a diferença entre ativos e passivos. E a definição dele para ativo é, nossa, é tão simples que é genial. Ativo é simplesmente qualquer coisa que bota dinheiro no seu bolso. Ponto. Pensa assim: um imóvel alugado que gera aluguel todo mês, ações que pagam dividendos, um negócio que roda sozinho. O que importa é isso, o dinheiro está entrando, não saindo. E um passivo? Bom, é o exato oposto. É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É a prestação da casa, do carro, a fatura do cartão de crédito com juros. Sabe, não interessa se o gerente do banco falou que é um ótimo negócio. A única pergunta que importa é: tá tirando dinheiro do meu bolso? Se a resposta for sim, é um passivo. E é aqui que está a grande virada de chave, a grande diferença. É o que o livro diz: os ricos focam em comprar ativos. Já a classe média e os mais pobres, eles compram passivos, só que achando que são ativos. Essa é a grande confusão. Basicamente, os ricos usam o dinheiro para comprar coisas que geram mais dinheiro, já o resto das pessoas usa o dinheiro para comprar coisas que só geram mais despesa. E aí a gente chega na ideia talvez mais polêmica do livro todo. A casa onde se mora não é um ativo. Na verdade, pela lógica do pai rico, ela é o maior passivo. Ué, como assim? Simples. Pensa comigo. Todo santo mês ela tira dinheiro do bolso. Tem a prestação do financiamento, IPTU, seguro, manutenção. Ela só gera despesa. Não coloca um centavo de renda no bolso. Ok, já entendemos o problema, a tal da corrida dos ratos. Agora, a parte boa. Qual é a solução do pai rico? A estratégia é muito focada, é uma coisa só:
Construir, tijolo por tijolo, uma coluna de ativos. Ativos que trabalhem para você, sem parar, gerando cada vez mais renda. E isso reforça aquela filosofia central. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. O foco deles não é o salário do fim do mês. O foco é usar o dinheiro que entra, não importa de onde venha, para comprar mais e mais ativos. E aí se cria um ciclo, uma bola de neve positiva, onde o dinheiro começa a gerar mais dinheiro, que gera mais dinheiro ainda. E para isso não ficar só na teoria, tem um exemplo prático da infância do próprio Kiyosaki. O primeiro negócio dele foi uma biblioteca de gibis. Olha a sacada. Ele viu uma oportunidade, pegou um monte de gibis que iam pro lixo, montou um sistema super simples onde os outros garotos da rua pagavam um pouquinho para ler e pronto, começou a gerar uma graninha ali, sem ele precisar fazer quase nada. E por que essa biblioteca de gibis era um exemplo perfeito de um ativo, mesmo sendo uma coisa pequena? Pensa bem. Ele quase não precisava ficar lá, porque a irmã do amigo dele é que tomava conta de tudo. E o principal, o negócio gerava dinheiro para ele sem que ele precisasse estar lá, trabalhando ativamente. Ou seja, o dinheiro estava de verdade trabalhando para ele. Mas sabe, além de todas essas estratégias de comprar ativos e tal, o livro traz uma lição que é ainda mais profunda. Ele fala sobre qual é a verdadeira base da riqueza. E olha, pode ser uma surpresa, mas a resposta não é o dinheiro. É só a gente pensar naquelas histórias que todo mundo já ouviu, de gente que ganha na loteria ou de atletas que ganham fortunas e pouco tempo depois perdem tudo. Por que isso acontece? Porque dinheiro na mão de quem não tem inteligência financeira, ele some. A grande verdade é que riqueza não tem a ver com o quanto se ganha, mas sim com o quanto se consegue guardar e, principalmente, multiplicar. E é aí que a gente chega na mensagem final, a mais poderosa de todo o livro. O ativo mais valioso, mais poderoso, não é um apartamento, não são ações na bolsa, não é uma empresa. É a nossa mente, o nosso conhecimento, a capacidade de aprender, de enxergar uma oportunidade onde todo mundo só vê crise e de se adaptar. Então, no final das contas, o caminho para a liberdade financeira não começa com um grande investimento em dinheiro. Começa com um investimento em si mesmo, em educação. Aprender sobre como o dinheiro funciona, como investir, como criar sistemas. Essa é a base, o alicerce onde a riqueza de verdade, aquela que dura, é construída. E o livro termina deixando uma reflexão pra gente. Pensa assim, cada real que passa pela nossa mão carrega um poder imenso, o poder de decidir nosso futuro. Cada comprinha, cada investimento é uma escolha. Uma escolha entre alimentar a coluna dos ativos ou a dos passivos. E a pergunta que não quer calar e que fica no ar é, com o dinheiro que passou pela sua mão hoje, qual escolha foi feita? Você gosta de ler livros, mas infelizmente não tem muito tempo disponível? Seja bem-vindo ao canal Resumo Direto. Aqui você encontra livros resumidos para você não perder o seu tempo. Acesse o link na descrição e obtenha o PDF resumido, o mapa de ideias do livro e áudio resumo.